Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Mariana e na aula de hoje nós vamos falar da concordância dos verbos haver e fazer. Como a gente já viu, a concordância verbal, como regra geral, o verbo faz concordância em número e pessoa com o sujeito. Porém, existem casos especiais. E nessa aula nós vamos falar desses dois verbos, o verbo haver e o verbo fazer e a sua concordância. Então, o verbo fazer, quando ele indicar tempo transcorrido ou for equivalente a existir, ele deve permanecer sempre na terceira pessoa do singular. Vamos ver uns exemplos. Ela partiu há 15 anos. Perceba que a indicação de tempo transcorrido, portanto, o verbo na terceira pessoa do singular. Sempre há pessoas querendo ajudar. Veja que agora o verbo possui o sentido de existir, tá? Eu poderia substituí-lo por sempre existem pessoas querendo ajudar. Portanto, esse verbo permanece na terceira pessoa do singular. Semelhante ao verbo haver, o verbo fazer também pode indicar tempo transcorrido. Neste caso, ele é um verbo impessoal, ou seja, não possui sujeito, não tem relação com nenhum sujeito. Nesse caso, ele vai também permanecer na terceira pessoa do singular. Veja o exemplo. Faz anos que não vejo meus amigos de escola. Então, não posso fazer aqui uma conjugação plural, fazem anos, porque há uma indicação de tempo transcorrido, o que caracteriza a impessoalidade do verbo. Faz 5 minutos que estou tentando atravessar essa rua. Então, veja que mais uma vez eu tenho aqui a indicação de tempo transcorrido, o que vai fazer com que o meu verbo seja impessoal. Portanto, ele precisa estar na terceira pessoa do singular. Para a gente praticar um pouquinho a respeito desses casos especiais do verbo haver e do verbo fazer, vamos dar uma olhadinha nesses exercícios. Veja, faça a concordância correta. Faz ou faz em 20 minutos que estamos à sua espera. Como nós vimos no slide anterior, o verbo fazer, quando indica tempo transcorrido, ele é um verbo impessoal, portanto, não vai ter uma flexão. Ele deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Faz 20 minutos. Havia ou haviam poucas vagas para o curso. Neste caso, o verbo haver está com sentido de existir. Da mesma forma, eu devo conjugá-lo na terceira pessoa do singular. Não havia ou haviam vizinhos naquele deserto. Mesma coisa da questão anterior. Indica o sentido de existir, portanto, terceira pessoa do singular. Havia ou haviam já 2 anos que não nos víamos. Veja que neste caso o verbo haver está indicando tempo transcorrido e assim como fazer, ele vai continuar na terceira pessoa do singular. Conheceram assim, fazia ou faziam quase 20 anos. Veja que a indicação de tempo transcorrido, portanto, terceira pessoa do singular. Faz ou fazem 1000 anos que aquela estrela está ali. Mesma coisa, tempo transcorrido, o meu verbo é impessoal, terceira pessoa do singular. Vamos ver a segunda questão. Reescreva as frases substituindo os verbos ou locuções verbais grifados pelo verbo haver. Então veja, existem momentos de silêncio. Com o sentido de existir, eu devo conjugar o verbo na terceira pessoa do singular. Então, há momentos de silêncio. Ainda devem existir 3 ou 4 candidatos na sala de espera. Aqui, da mesma forma, no sentido de existir, há uma locução verbal. O que vai acontecer? O primeiro verbo vai ficar na terceira pessoa, ainda
deve, e o meu verbo vai para o infinitivo, o verbo haver. Ainda deve haver 3 ou 4 candidatos na sala de espera. Perceba que a locução verbal também vai obedecer à mesma regra da concordância do verbo haver. Se existissem mais mulheres românticas, existiriam mais homens sensíveis. No sentido de existir, eu preciso mudar o verbo para a terceira pessoa do singular. Então, se houvesse mais mulheres românticas, haveria mais homens sensíveis. Existirão melhores momentos para resolvermos este assunto. Da mesma forma, no sentido de existir, verbo na terceira pessoa do singular. Portanto, haverá melhores momentos para resolvermos estes assuntos. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada por ter assistido.